encurvado? Nunca mais. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 13, do 10 ao 17, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Quando nós olhamos aqui para esse texto aqui, para essa passagem de Lucas, o que me chama a atenção é que seria um problema comum nos nossos dias hoje. Você passar pela rua e ver uma pessoa encurvada, com um problema na sua coluna. Será que isso é comum de a gente ver pela rua hoje, nos nossos dias, em pleno 2020? Acredito que não. Mas, se nós olharmos para o lado existencial, muitas pessoas estão andando na rua de forma erecta, porém, existencialmente, encurvadas. E aí vem a questão. Na edição paulina de 1984, essa edição paulina é uma edição da Igreja Católica. É uma Bíblia que eu tenho ali no canto. Ela é da Igreja Católica, uma edição que foi escrita, traduzida pelo padre Mato Soares. E ele traz a citação do versículo 11, me chamou muito a atenção. Ele coloca dessa forma o versículo 11. Andava encurvada e não podia absolutamente levantar a cabeça. Imagine o que é você passar pela vida, pelo dia a dia, sem poder erguer a cabeça, olhando apenas os próprios pés. Um dia lindo para se contemplar para todos os lados, mas você só consegue olhar para baixo. Um hino muito antigo da Thalita, não sei se você se recorda, né? Alguns piadistas de plantão me diriam lá na igreja: ah, é da sua época, pastor. Mas de fato é mesmo. É onde ela diz no refrão da música: o que há contigo, amigo, e você anda abatido, cabisbaixo, sem direção. Essa música é muito linda e é uma verdade. Tem situações, problemas que nos fazem ficar meio cabisbaixo. Problemas que às vezes estamos enfrentando e que nós não sabemos lidar e que nos faz olhar para baixo, nos deixa mal. E aqui nesse texto o que a gente pode perceber é que já são 18 anos vivendo dessa forma. 18 anos, e diz a tradução da edição paulina, sem poder absolutamente levantar a cabeça. E o versículo 11 também me traz aqui uma outra questão. Diz aqui no versículo 11 que esse problema também era provocado. Provocado pelo quê, pastor? Por um espírito
de enfermidade. No versículo 16 diz que Satanás é que trazia essa mulher com essa enfermidade já há 18 anos. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e me fez uma pergunta: pastor, maldição hereditária tem? Existe? Ou não? E aí você pode estar se perguntando, mas qual é a relação disso com o que o senhor está falando agora? O que nós vemos aqui é que esse espírito de enfermidades estava sobre a vida dessa mulher há 18 anos. Aí você me pergunta, esses espíritos familiares, esses espíritos que provocam uma determinada enfermidade, abro aspas aqui. O que eu respondi a essa pergunta foi, presta bem, lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, Deus é enfático para dizer que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Mas o versículo 6 diz que ele também faz de misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Então, como que se dá esse fator de um pagar pelo erro do outro? Muito simples. Olha o que diz o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embodaram? Olha o versículo 3 agora. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. O 4 mata-o. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O versículo 19, e eu fecho com ele, diz assim, mas dizia, porque não leva o filho a iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, cada um vai responder por si. Quando é que essa maldição, esse espírito, pode passar de geração para geração? Quando não se aceita a Cristo como Salvador. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu entendo, segundo as Escrituras, que a maldição, que o poder desses espíritos de provocar enfermidade, como no caso dessa mulher, ou de ficar em geração, é porque não houve uma ruptura, não houve uma quebra de maldição. Pastor, mas como é que esse negócio então de quebra de maldição? Ela acontece no ato da sua conversão. Quando você aceita Cristo como teu Salvador, já não há mais condenação para a sua vida, querido. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o texto que lemos de Ezequiel 18, versículo 1 até o versículo 4, depois o versículo 19 e 20, ficou muito claro que cada um é responsável pelos seus atos. Então essa mulher trazia no seu corpo uma enfermidade que não era orgânica, não estava no campo do físico,
Essa enfermidade estava no campo do espiritual. E quem faz essa declaração foi o próprio Senhor Jesus, quando disse: a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Quando nós olhamos para 1 João capítulo 3, versículo 8, lá está escrito na síntese: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus veio, para pôr em liberdade aqueles que estão cativos, para libertar o seu povo, não somente do pecado, mas da consequência que esse pecado traz sobre a vida do seu povo. Então, quando nós estamos olhando para esse texto, nós entendemos que então esse problema está além do biológico, está além do físico, está no campo do espiritual. Os judeus tinham essa percepção, essa visão de que alguém que era cometido por uma enfermidade grave ou nascia dessa forma era por algum pecado familiar. Então isso dava legalidade ao diabo de aprisionar essa pessoa e de puni-la. Onde está escrito isso? No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Jesus vai declarar: nem ele e nem os seus pais, mas para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então você percebe que era atrelado aí um problema a uma questão familiar. Quem pecou? Ele ou os pais? Quem pecou para que essa mulher tivesse esse problema? Jesus já está declarando que no versículo 16, esse problema era provocado por um espírito de enfermidade. Satanás. Satanás é quem trazia essa mulher com essa enfermidade. Querido, sem querer espiritualizar tudo, mas tendo discernimento para analisarmos, tem algumas doenças que a ciência não explica. E que a ciência diz: olha, é até aqui. Nós não temos condição de ir além. Não dá para ir. E é nessa hora que o médico dos médicos, que o nosso Jesus Cristo entra. Ou eu creio que o meu Deus, ele é poderoso para me guardar, para me preservar, e se necessário for, para me curar. Ou então, querido, que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Jó faz uma declaração fantástica quando ele fala: ainda que ele me mate, todavia os meus caminhos eu defenderei diante dele. O que isso significa? Se Deus curar, curou. Se não curar, não curou. O meu negócio é: a minha vida tem que estar íntegra diante dele. Porque nem todos vão ser curados. Essa é uma verdade. Se Jesus curasse todo mundo, não haveria mais hospitais. Se fosse como vemos na TV, era só mandar essa turma aí para os hospitais de Campana agora e que estava tudo resolvido. Não é assim que funciona. Nem todos vão ser curados. E isso não significa que nem todos são de Deus. Há um propósito determinado para todo projeto de Deus debaixo do céu. É o que nós percebemos em Eclesiastes. Há tempo para tudo. E dentro desse fator de tempo, há quem Deus vai curar e quem Deus não vai curar. E eu sempre tenho dito isso daqui e me preocupa o posicionamento de muitos cristãos que, de uma certa forma, ficam meio que, sei lá, parece que desconectado com Deus que diz que prega. Meu irmão, nós temos que nos precaver com certeza. Com certeza. O problema é sério? Com certeza. Mas onde é que está o Deus que eu sirvo? Onde é que estão as minhas crenças? Onde é que está o hino que a gente canta aí? Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Deus cuida. Eu faço a minha parte e Deus entra com a dele. E se ele quiser me levar, não vai precisar de Covid para isso. Fato. E nós estamos vendo aqui nesse texto, o que se percebe aqui é o que eu estou falando para vocês. Existem questões que são familiares, que estão na família há anos. Hoje a medicina está tratando essa questão como hereditária. Você senta no consultório, o que o médico diz? Tem alguém na sua família com problema de pressão? Alguém na sua família que tem problema de diabetes? Alguém na sua família com problema de câncer? Alguém na sua família com isso, com aquilo outro? Por quê? Porque dentro dessa pequena entrevista que o médico faz, ele verá se você tem uma predisposição a desenvolver uma destas enfermidades. Não é assim? No mundo espiritual também, meu irmão, é assim. Até que Jesus entre em cena. Até que você entregue a sua vida para ele. Aí, meu irmão, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora acabou. A festa do inimigo na sua vida já era. Por quê? Porque agora a sua vida pertence a Cristo. Quem comanda a sua vida agora é Deus. Me lembro que eu ainda adolescente, eu devia ter uns 17 anos, passando na Avenida Marco Túlio, em Betim, uma pessoa que estava dirigindo o carro virou para mim e falou assim: se Deus é tão bom, por que tantas pessoas estão morrendo de câncer? Na época eu pensei, e foi essa resposta que eu dei aos 17 anos de idade para a pessoa que me perguntou. Eu disse o seguinte: eu creio que quando nós chegarmos diante de Deus, e aqueles que morreram de câncer, blasfemando, falando, cadê Deus? Deus vai falar assim: João, Pedro, Maria, Paula, Antônia, venham aqui, por favor. Pois não, Senhor. Vocês morreram de quê? De câncer. E como foi? Senhor, foi extremamente doloroso, não foi bom. Mas por que vocês não blasfemaram? Por que vocês não viraram as costas para mim, já que eu não os curei? Ah, Senhor, porque o câncer estava matando o nosso corpo, mas não a nossa fé. Muitas pessoas vão morrer de muitas enfermidades porque um dia na eternidade, aqueles que blasfemaram contra Deus no tempo da adversidade, Deus vai chamar essas pessoas: vem cá, fala aí. Não existe problema, enfermidade que nos fará blasfemar contra Deus, para dizer, cadê Deus agora quando eu preciso? Olha, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Ainda que ele me mate, eu defenderei os meus caminhos diante dele. Meu irmão, já teve pastor que morreu de Covid. Já teve crentes fiéis em Jesus que já morreram de Covid. E estão com o Senhor agora. E eles não são menos de Deus por isso. Mas para que um dia aqueles que estão com esse problema e estão caminhando para a morte, não vão poder dizer amanhã, onde é que o senhor estava? Os que morreram vão dizer, nós nos apegamos à única coisa que podíamos naquele momento, a nossa fé. E nós não morremos, passamos da morte para a vida. Porque vida real é em Cristo. Meu irmão, um dia nós vamos todos morrer. Todo mundo vai precisar apenas de uma desculpa. Ah, fulano, ele estava com isso, por isso que morreu. Ah, fulano estava com aquilo, por isso aconteceu. Defenderei os meus caminhos diante dele, disse Jó. Então nós vemos aqui nessa mulher essa questão. E agora, olhando para o outro campo, o existencial, se nós procurarmos outras pessoas na Bíblia com esse problema, nós não vamos encontrar. Eu não achei uma outra pessoa que estava com essa enfermidade física aqui. Fulano estava encurvado. Eu não vi. Apenas essa mulher que é encurvada está sendo citada. Mas a Bíblia fala de pessoas que estavam encurvadas existencialmente? Com certeza fala.
E eu quero mostrar para você algumas pessoas que encurvaram. Encurvaram por alguma situação, por algum problema, por alguma luta. Vamos então a algumas delas? Se você abrir aí a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, eu vou sintetizar porque a leitura seria longa, mas você pode anotar para conferir. 1 Samuel 4, do 12 ao 17. O subtítulo aqui em negrito já vai tratar sobre a morte de Eli. Ele era o sacerdote e ele tinha 2 filhos. E o interessante é que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, fizeram o que era mal perante o Senhor. E tanto Hofni quanto Finéias morrem na guerra. A arca de Deus também foi levada pelos inimigos. Quando essa notícia chegou para Eli, que os seus 2 filhos tinham morrido na guerra, Eli toma um susto e, por já ser muito gordo, é o que está dizendo o texto, obeso, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Agora vamos para a nora de Eli, que era esposa de um dos rapazes aqui que morre. Quando ela ouve a notícia que a arca de Deus foi tomada, que o seu cunhado e o seu marido morreram na guerra, e agora o sogro, quando ficou sabendo, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu, na hora, essa mulher que estava grávida, já próxima dos dias de dar à luz, diz a Bíblia que as informações foram tão violentas e tão veementes que ela se encurvou e deu à luz. Ela entrou em trabalho de parto. Imagina, de repente alguém entra e fala, olha, teu cunhado, teu marido, teu sogro, sua sogra morreu. E você está grávida já, entrando para os 9 meses. Essa mulher encurvou-se na hora. O versículo 19 aqui de 1 Samuel 4 diz que lhe sobrevieram as dores de parto. E diz que ela encurvou e deu à luz. Tem notícia que faz a gente encurvar fora da hora, não tem? Não tenho dúvida. Seria naquele momento? Acredito que não. Acredito que aquela notícia a impactou de uma forma tão tremenda que na hora ela entra em trabalho de parto e encurva. E aí eu pergunto para você, agora para você me entender. Tem notícia que faz a gente encurvar ou não tem? Existem informações que chegam ao nosso ouvido que faz a gente prostrar ou não? Você já parou para analisar que boa notícia talvez nem chega, mas quando o negócio é ruim, voa? Se você vai ser promovido, ninguém fala. Se você vai receber um prêmio, ninguém comenta. Mas se diz que deu ruim, que alguém está morrendo, que você perdeu o emprego, que você vai ser mandado embora, ou um diagnóstico terrível, é assim, ó. É rápido. E encurva. Tem informações que encurvam a gente. Tem palavras que entram no nosso ouvido que se a gente deixar cair ao coração, a gente prostra. A gente prostra. Meu irmão, toma cuidado com pessoas que só falam de tragédia. Porque isso pode entrar para o seu coração. Por que eu me desconectei de jornal? Não quero ver jornal, não quero saber dessas porcarias. Porque se você ficar focando nisso, você prostra. Você entra numa neura. Porque existem notícias que prostram a gente, que abaixam a sua imunidade. Você sabia? Que se você ficar mal, e você vai te preocupar, meu Deus, e agora? O que vai ser? Como é que vai acontecer? E tal. A sua imunidade cai, você fica mais propenso a ficar doente do que uma pessoa que está sempre de bem com a vida, rindo e feliz com Deus e com todo mundo. Essa mulher, ao ouvir uma notícia, prostrou, encurvou para dar à luz. O interessante é que uma mãe, quando dá à luz, como é que ela fica? É bom ou não?
Como é que uma mãe fica aí, quando ela está dando à luz? Nossa, a dor é um negócio absurdo, mas e quando a criança nasce? É como se nem dor existisse. É como se nunca tivesse existido dor. O versículo 20 e o versículo 21 aqui de 1 Samuel 4 diz que quando o garoto nasceu, ela não fez caso algum. Foi como se não tivesse nascido ninguém, porque o menino nasceu de um parto prematuro, embora já próximo, prematuro, por quê? Porque ele foi provocado pelas informações que chegaram para ela. Marido morreu, cunhado morreu, sogra morreu, morreu todo mundo. E agora, curvou, deu à luz, o menino veio. Sabe qual foi o nome que essa mulher botou no filho? Icabod. Outra tradução vai trazer também como Icabod, que significa a glória de Deus foi embora. Imagina, uma mãe bota o nome no filho. Como é que é o nome desse menino? A glória de Deus foi embora. Para você ver quanto comprometeu a vida daquela mulher uma informação, uma palavra. Existem notícias que nos comprometem. Que se nós acreditarmos, acabou para nós, meu querido. Quem tem a palavra final na sua vida é Deus. Quem vai dizer quando, como, é Deus. Não existe diagnóstico, palavra, nada que vá determinar aquilo que Deus já declarou para a sua vida. Deus está no controle. E dentro desse controle existe a vontade permissiva e a absoluta. Se Deus quiser, não há quem não queira. Sabe quem disse isso uma vez? Sentado no cockpit do carro, Ayrton Senna. Naquele dia que ele morreu, o jornalista chegou e disse: Senna, e aí? Ontem fulano morreu, e aí, vocês vão correr? E se acontecer alguma coisa? Sabe o que o Ayrton Senna disse? Quando Deus quer, não há quem não queira. Sabe o que está escrito na lápide do túmulo dele? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, nada pode nos separar do amor dele. Nem notícia, nem doença, nada. Nada poderá nos separar. Mas essa mulher aqui acabou de dar à luz a um filho. E agora o nome do menino, a glória de Deus, foi embora. A glória de Deus foi embora. Não tem nem prazer para esse menino. O nome dele vai ser exatamente o que remete ao fato, a história. A glória de Deus foi embora. Qual mãe, no estado perfeito, vai botar o nome desse no menino assim? É lógico que teve outros pais que fizeram isso aqui na Bíblia, mas é um assunto para outro dia. Mas o que eu quero que você entenda aqui é a situação. Talvez, meu irmão, você ouviu alguma coisa que encurvou você. Talvez você ouviu uma palavra que te deixou para baixo. Talvez você ouviu alguma crítica ou ficou sabendo de algo que disseram a seu respeito e lhe encurvou. Eu quero dizer para você que o texto de Mateus 11, versículo 28 ao 30 é para mim e para você. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você que está cansado e que está sobrecarregado, a sobrecarga faz a gente encurvar. Quando você está carregando muito peso, você encurva. Jesus nessa manhã está dizendo: divide seu peso comigo. Deixa eu te ajudar a levar. Deixa eu ajudar você. Vem a mim. Querido, se você for a Ele nessa manhã, Ele tem o poder de aliviar as suas dores, Ele tem o poder de aliviar a sua carga. Deus tem poder para tirar de você todo o peso. Que peso, pastor?
peso de palavras, peso de situações, peso de circunstâncias, que tem te botado para baixo, que tem feito você encurvar. Deus pode, querido, tirar de você todo o peso e endireitar você. Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão, o que encurva alguém hoje, nos nossos dias? Filho. Filho pode encurvar? Pode. Filho rebelde, desobediente. Filhos que acham que sabem mais do que os pais. Nós já fomos assim, sim ou não? Na nossa juventude a gente pensava, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Não me deixam viver, não sabe o que eu... Meu pai é quadrado, minha mãe é careta. E os pais o quê? Encurva. Por causa da rebeldia dos filhos. Filho encurva? Encurva. Os filhos entram para as drogas, entram para o mundo do crime. Encurva ou não encurva? De repente a sua filha chega, estou grávida. Gravidez é uma bênção? É, mas no casamento. Não como solteira. Encurva ou não encurva? Encurva. E aí, deixa eu abrir aspas aqui. Aí a igreja, ao invés de acolher, aí, ao invés de ajudar, sabe o que a igreja faz? Mete o bambu. Desce a ripa. Sim ou não? Você viu a filha do fulano? Tá vendo? Batendo uma de crentaço aí, ó. Dando uma de muito crente. Olha lá, a filhinha tá grávida do namorado. E aí a igreja, ó, malha em cima. Mas deixa eu te contar um segredo só para nós aqui. Você sabe quais são as que engravidam? São as bobinhas. São as meninas simples da igreja. As que não têm maldade, as que acreditaram no cidadão. Sabe por quê? Porque as inteligentes, as moderninhas da igreja usam contraceptivos, ou pílula, ou injetável, ou camisinha. Depois sentam em cima da sua santidade e ficam apontando para os outros. Quando alguém da igreja comete uma falta, o nosso objetivo e o nosso dever não é apontar o dedo e detonar. Agora é a hora de amar. Agora é a hora de abraçar. Agora é a hora de dizer, olha, eu estou com você, você não está sozinho. Não foi a melhor escolha. Não é algo que eu vou falar que eu estou morrendo de orgulho e de prazer. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinha, não. Eu não vou te amar menos por causa disso, não. Porque se Deus nos tratasse da maneira que nós tratamos os outros irmãos, nós estaríamos lascados com a nossa justiça. Se Deus usasse da mesma medida que a gente usa com os outros, porque é a filha do outro, mas e se fosse a sua? É o filho do fulano, mas e se fosse o seu? Não, mas o meu tá nessa, é por causa dos amigos, porque ele é muito bom, aí o do fulano é o que não presta. Nós temos que parar com isso, irmãos. Eu não estou aqui fazendo apologia e nem defesa de pode aprontar que a gente abraça. Não, não é isso. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Vai ter consequência, o ato vai, mas nós não vamos botar para a rua. Agora é hora da gente orar, agora é hora da gente abraçar para não perder tudo de vez. É assim que funciona. Hoje, eu tenho a filha, 19 anos. Meu telhado é de cristal. Por isso que quando falam, pastor, e agora? Vamos excluir da igreja a filha do fulano porque está grávida do namorado. Sabe o que eu faço? Vai excluir, não. Se ela tiver um cargo, se ela tiver uma função na igreja, ela vai ser retirada dessas funções e desses cargos. Se ela tiver alguma coisa na frente da igreja, ela será retirada lá da frente. Agora, excluída, não.
Porque agora é a hora da igreja ser igreja. Agora é a hora da igreja exercer o amor. Agora é a hora da igreja exercer a misericórdia e não botar para fora. Porque pôr para fora, irmão, é fácil. Vamos excluir. Hoje o nosso Código Civil nem pode se usar essa expressão mais exclusão. Agora é desligamento. Tem que desligar o fulano do rol de membros. Não, agora a gente tem que amar. Agora a gente tem que cuidar. Agora é hora da igreja zelar. É assim que faz, é assim que funciona. Filho faz a gente encurvar? Faz. Não estou dizendo que a gente não vá, que essa pessoa não será colocada numa disciplina. Ela não vai estar lá na frente da igreja. Ela não vai exercer as funções que exercia. Mas ser excluída, não. Agora é hora de cuidar. Amém? Então, filho encurva? Encurva. O que mais que encurva? Marido encurva? Encurva. Porque tem uns maridos aí que só o sangue de Jesus. Os caras não ajudam nada. Os caras só sabem cobrar. Tem umas mulheres também que encurva? Tem mulher que encurva o cara também. Que bota o cara para baixo. Que bota o cara no chão, na lona. Tem mulher que encurva, tem marido que encurva, tem filho que encurva, tem sogra que encurva, tem sogro que encurva. Tem situações que nos encurvam, sim ou não? É por isso que ele está dizendo, vinde a mim, eu quero aliviar você, eu tenho o remédio para esse problema, vinde a mim. Saúde encurva? A falta dela encurva. Quando você ouve o que você não queria ouvir, encurva. Encurva. Tem vizinho que encurva? Tem. Tem uns vizinhos que encurvam a gente. Mas você é o tipo do vizinho que encurva também? Tem crente que também encurva o pastor. Tem pastor, quando ele vê um determinado crente, ele fala, meu Deus, misericórdia. Já vem a pseudo santidade, já vem a que nunca erra, que só aponta dedo. E aí eu pergunto, você é um crente que encurva seu pastor também? O pastor pode encurvar, mas você encurva seu pastor? Quando você, ao invés de ajudar, ao invés de orar por ele, você só critica? Você também encurva o pastor. Compras, encurva? Encurva. Quando você compra fora da hora, compra na hora errada, compra o que não precisava, encurva. Por quê? Um efeito dominó. Agora a dívida. Dívida encurva? Encurva. Dívida também bota a gente para olhar para o chão. Remédio encurva? Encurva. Porque tem gente que é hipocondríaco. Ainda mais agora, nessa crise. Se você der um espirro, pronto, deixa eu ir para a farmácia. Meu Deus, deixa eu comprar. Ah, meu pai, encurva. É hipocondríaco. Está com a unha encravada, já está achando que é câncer. Gente, minha cabeça doeu ontem. Minha cabeça está doendo hoje. Será que eu estou com um tumor no cérebro? Ai, meu Deus. Isso pode ser um tumor, hein? Eu conheço uma pessoa que morreu, sabe? Ela estava com a dor de cabeça assim, igualzinha essa que eu tô. Nossa, será que é grave? Vou fazer uma tomografia. Irmão, para com isso. Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você prega? Porque se for esse Deus aí que você prega, eu não quero ele para mim. Está na hora de nós revermos algumas coisas. Situações podem nos encurvar, quer seja filho, marido, saúde, vizinho, compra, remédio. Se você não tomar cuidado, você vai encurvar.
Essa mulher do texto, Satanás a fez encurvar. Mas nos nossos dias, além de Satanás fazer muita gente encurvar, existem situações que, se você não souber administrar, você vai encurvar também. Você vai, para baixo também. Cuidado. O salmista, no Salmo 38, no versículo 6, sabe o que Davi falou? Salmo 38, versículo 6, Davi declarou assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Sabe por que Davi falou isso? Por causa do seu pecado oculto. Pecado faz a gente encurvar. Salmo 38, versículo 6, Davi diz: sinto-me encurvado o dia todo, estou abatido. Sabe o que pode fazer você desencurvar-se do pecado? Confessar ele e abandoná-lo. Provérbios 28, versículo 13. Vou parafrasear, tá? Não está lá assim, eu vou parafraseá-lo para você entender. O que encobre o seu pecado vai andar encurvado, vai andar de cabisbaixo, mas aquele que confessar e abandonar vai ser endireitado, vai prosperar, vai crescer, vai alcançar a vitória. É assim. Está dando para os irmãos me entender, sim ou não? Ah, meus irmãos, temos que analisar esses negócios. O Salmo 145, versículo 14, diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma o que está prostrado. Olha aí que salmo tremendo. Salmo 145, 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma a todos os prostrados. Quem é que faz isso? Deus. Deus faz. É Deus que nos apruma, é Deus que nos coloca de pé, é Deus quem nos sustenta. É Deus. Ah, meu irmão. Outro motivo que encurva, a avareza. A avareza também encurva. 1 Samuel, lá no capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Olha aí. Inclinaram para a avareza. A grana faz encurvar? Faz. Em vez de você ser o senhor do dinheiro, ele tornou o seu senhor. Dinheiro também faz inclinar. Mateus 16, 26 vai tratar o dinheiro como senhor. Mateus 16, versículo 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Que adianta? Você ganhou o mundo inteiro e vai para o inferno. Resolveu o quê? Então o que nós precisamos ver? Não se inclina para isso. Não se inclina para isso. Nunca, irmão, é tarde para recomeçar. Vamos voltar para o texto aqui de Lucas? Olha bem o versículo 11. Olha bem. Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Já diz o texto que havia quanto tempo? 18 anos que ela andava encurvada. Você pensa, você tem um problema na coluna que te fazia andar olhando para o joelho, para os pés. 18 anos sem você poder endireitar?
Agora, pior, o versículo 16 diz quem provocava essa situação: Satanás. Satanás fazia essa pessoa ficar encurvada. E Satanás manteve essa mulher encurvada por 18 anos. 18 anos. E Satanás mantendo essa mulher para baixo. Temos outros casos, por exemplo, a mulher do fluxo. Quanto tempo, hein? 12. 12 anos. Gastou tudo o que tinha. Em Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29, aquele filho lunático. Quando Jesus perguntou há quanto tempo, sabe qual foi a resposta do pai? Desde a infância. Desde a infância. Quer ver outro? João capítulo 5, do 1 ao 16, um paralítico na beira do poço, 38 anos. 38 anos à beira do poço. Pensa, desde a infância, o outro, 12 anos, o outro, 18 anos, o outro, 38 anos. Olha aí para você ver. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Quando a Bíblia me dá detalhes de tempo de sofrimento, nada está aqui por um acaso. Quando a Bíblia está dizendo que desde a infância, a 12, a 18 e a 38 anos, e ela está dando ênfase ao tempo de dor, é porque tem um propósito nisso. Qual é? O propósito é para dizer para mim e para você a seguinte mensagem. Não importa se você está sofrendo desde a infância, se você está sofrendo há 12 anos, se você está sofrendo há 18 ou há 38 anos, eu tenho poder de mudar a sua história. Eu tenho poder de curar você. Eu tenho poder de restaurar a sua vida. Eu tenho poder de te libertar. Jesus é a verdade que liberta. É por isso que a Bíblia fala tanto desse tempo de dor, para que nós possamos analisar, poxa, se ele estava desde a infância, Jesus libertou, pode me libertar. Se essa mulher sofreu 12 anos e Jesus curou ela, pode me curar. Se essa mulher estava sofrendo há 12 anos por causa de um espírito de enfermidade e Jesus a libertou, ele pode me libertar. Se aquele homem estava paralítico 38 anos na beira daquele poço e Jesus curou ele, Jesus também pode me curar. Então não interessa o quanto tempo, o importante é que Deus tem poder para intervir nesse processo e te dar a cura, libertação, te livrar do mal que você está enfrentando. Jesus tem poder. Ele tem poder para fazer. É isso aqui que importa. Ele está no controle. Mas ainda que ele me mate, eu vou defender os meus caminhos diante dele. Porque eu não temo que pode matar o corpo. Temei a ele, porque ele pode matar o corpo e lançar corpo e alma no inferno. Então, meu negócio é com Jesus. Ele pode. Ele pode. Então, olha bem. No versículo 10 diz que em uma das sinagogas. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então, haviam várias sinagogas. Mas uma em especial, Jesus estava. Hoje existem muitas sinagogas, muitas igrejas. Quantas fazem referência a Jesus, de fato? Tem muita igreja, mas Jesus está lá? Qual é o nosso aferidor? Para saber se Jesus está lá naquela igreja ou se ele não está. Se Jesus está ali com aquele povo ou se não está. Primeiro, se a palavra é a prioridade. Se Jesus é reconhecido ali como o Senhor e não só como Salvador. Tem uma galera aí que quer Jesus como Salvador, mas não quer ele como Senhor. Onde ele está? Onde o nome dele é invocado, onde a sua palavra é pregada, sem distorção,
onde o evangelho não está sendo barateado por apetrechos gospel, como a espada do Gideão, a toalha de não sei quem, o manto de não sei da onde. Eu quero lá a espada de Gideão para levar para minha casa. Eu quero Deus de Gideão. Eu quero o manto de Jesus? Não, eu quero é Jesus. Eu quero o sal grosso? Não, eu quero é Jesus. Eu não preciso de apetrecho gospel. Se criticou tanto a Igreja Católica no passado por venda de indulgência. Hoje estão vendendo copo d'água de Israel, estão vendendo medalhinha de não sei quem, toalha de não sei da onde, colher do pedreiro não sei o quê, é cimento de não sei da onde, é a vassoura ungida, é o bombom do amor. Estão fazendo aí a maior fantasia com o evangelho. Em uma das sinagogas, aquela mulher poderia ter entrado em qualquer uma outra, mas ela entrou em uma onde Jesus estava. Onde Jesus estava. O que você tem que observar é se a palavra é pregada, se Jesus é a prioridade ali. E não o enriquecimento ilícito. E não se o abuso da fé alheia. É isso aqui que tem que ser observado. É a palavra, gente. É a palavra. Aqui estão pregando é a palavra. Aqui o compromisso é com a palavra. Então é aqui que eu quero ficar. Porque é a palavra que liberta. Jesus é o verbo que se fez carne. O verbo é a palavra é Jesus. É Ele. Ele é o centro, Ele é o tudo. Então é Ele que conta. É Ele. E aí nós vemos no versículo 11, sem de modo algum poder endireitar. Sabe o que isso significa? Que essa mulher tentou de tudo. Ela foi nos melhores ortopedistas. Ela tentou. Só que o problema era provocado por um espírito de enfermidade. Ou seja, não existe remédio que cura um problema que é um espírito de enfermidade que provoca. Jesus é o remédio. Irmão, o que eu quero dizer para você com isso? Não existe remédio terrenal para o pecado. Não existe remédio no planeta para o pecado. O remédio contra o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Ele é o antídoto que nos liberta do pecado e do poder do pecado. O diabo não tem medo de vassoura ungida. Há uns anos atrás eu vi um monte de crente passando para culto com vassoura. Ah, para quê? Porque o pastor vai ungir. Aí eu vou varrer todos os problemas da minha vida. Depois foi a campanha da chave. Vamos ungir a chave. Porque essa chave, quando ela for ungida, você botar ela no tambor da sua porta, os demônios que tiver vai sair. Não. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, o diabo não tem medo de chave nem de vassoura. O diabo tem medo de crente cheio do poder do Espírito Santo. O diabo tem medo de gente que tem vida com Deus, que tem vida e relacionamento com Cristo, que é cheio do Espírito Santo. É desse daí que o diabo vaza. Você bota a mão na maçaneta da tua porta, meu irmão, e ele some. Você sabe por quê? Porque dentro de você está Jesus. E é disso que o diabo tem medo. É disso. E não dos apetrechos gospel, dessa fantasia, dessa palhaçada que estão fazendo com o evangelho. Estão loteando terreno no céu agora. E registrando em cartório. Pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar mais nisso. Versículo 13 e 14 diz assim: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Nossa, que coisa, hein? O detalhe é que Jesus não só vai curar essa mulher agora, como ele vai repreender a elite religiosa. Ele vai repreender os fariseus. Olha para você ver aqui agora. Em Lucas 12, no versículo 56,
Lucas 12:56 diz assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? Hipócritas, vocês sabem discernir quando vai chover, quando não vai. Você sabe discernir um monte de coisa e não está enxergando que esse é um tempo do mover de Deus nessa terra. Jesus os repreende de forma dura ali. Por que eu posso te falar isso? Porque o versículo 14 diz assim, olha, o chefe da sinagoga, indignando de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Gente, isso é muita hipocrisia, farisaísmo puro. Quantos anos que essa mulher está doente? 18. Então por que eles não curaram ela então antes? Aí Jesus repreende, hein? Quando vocês desprendem o boizinho, a vaca, o bezerro, a mulinha, o cavalo de vocês para ir lá tomar água, vocês não estão trabalhando? Agora eu não deveria libertar uma filha de Abraão só porque é sábado? Ah, meus irmãos, está na hora da gente acordar e nos libertarmos dessa religiosidade que nos afasta de Deus. É na mão dele que está o poder, meu irmão, para bater. Olha, talvez você não entendeu, mas vou tentar refrescar sua memória aqui para me encerrar. Meu tempo aqui já praticamente já estourou. Mas só para refrescar sua memória, crente que está aí nessa hipocondria só, que está caçando pelo em ovo. Para me encerrar, eu quero encerrar com esse negócio aqui. Você lembra o que Jesus fez nos 3 dias que ele permaneceu no túmulo? Então vamos lembrar. A Bíblia diz que ele desceu até as regiões mais baixas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão, dizendo: está vendo a marca? Está vendo o furo? Está vendo aqui? A promessa que foi feita se cumpriu. Aí ele virou para o diabo e falou assim: ô diabo, me dá as chaves do quê? Do inferno. E da morte. Agora, irmão, só morre quem Deus quer. E só vive quem Ele quer que viva. Agora é legal. Agora é por legalidade. Para mostrar isso para mim e por você. Sempre foi por legalidade. Mas o desafio que foi proposto, ele consumou naquela cruz. Porque, irmão, o poder da vida e da morte sempre esteve na mão de Deus. Acorda! Olha Deuteronômio 32, 29. Eu quero encerrar com esse texto. Deuteronômio 32, 29. Vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Então para. É Ele que fere, é Ele que sara, é Ele que mata e é Ele que faz viver. Se eu vou viver ou morrer, quem vai dizer isso é Deus. E se eu morrer é porque chegou a minha hora. E se eu morrer, meu irmão, é porque Deus falou, Ele cumpriu o propósito dele. Pode vir. Ontem à noite, aqui após o culto de ontem, nós sentados aqui, eu e a minha esposa, nós conversando. Quando eu cumprir o meu propósito, Deus vai me levar. Quando eu cumprir o meu propósito, Deus vai falar, vem. E aí, meu irmão, eu posso estar na maior plena saúde, eu posso ser atleta. Quando Deus falar, acabou. Quando Deus determinar, acabou. Amém? Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém que sobe num prédio e pula, era porque Deus queria, era a hora? Não. Escolha, livre-arbítrio. O que eu estou querendo dizer para você é que, se você está no centro da vontade de Deus, você só vai morrer quando Deus quiser que você morra. Agora, se você não está debaixo da mão do Senhor Deus, aí, meu irmão, você pode morrer a qualquer hora, por qualquer motivo, por qualquer razão, porque o salário do pecado é morte. Então, eu estou falando de coisas bem diferentes aqui, ó. Eu estou falando como um homem, estou falando para uma mulher de Deus, para um homem de Deus aí, que teme ao Senhor. Você só vai morrer quando Deus quiser que você morra. Agora, se não é Deus que governa a sua vida, você está à própria sorte. Qualquer hora, por qualquer resfriadinho, por qualquer pneumonia, câncer, qualquer coisa, você ó, vai. Quem governa a sua vida? Encurvado? Nunca mais. Porque dentro de mim, dentro de você, está Jesus. Deus